alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula da segunda série do ensino médio, né? Nós vamos dar continuidade aí aos temas aí dos componentes do novo ensino médio. Aí já pode entrar aí na tela que a gente vai ver aí qual o componente que nós vamos estar vendo agora. Das rochas ao solo, entenda essa transformação. Atividade 1, sistematização 1, né? Tendo o tema aí da aula, o tempo geológico da Terra. Eu sou o professor Antônio Russo Júnior, aqui do Centro de Mídias. O aprofundamento aí deste componente 3 é a cultura do solo, do campo à cidade, e esse componente faz parte aí da unidade curricular número 1, o indivíduo e o ambiente. Então nós entramos agora na sistematização 1, que é a finalização aí do processo de tudo que a gente fez aí desde a introdução, né, que foram 2 aulas dessa atividade 1, como também das 4 aulas de desenvolvimento. Então agora nós estamos iniciando o final, né, que aí sim é a sistematização 1, e na próxima aula vocês terão aí a finalização com a sistematização 2 desta atividade 1, que é a primeira atividade deste componente aí, o componente 3, das rochas ao solo. Entenda essa transformação, tá certo? Vamos lá para ver a habilidade dos eixos estruturantes, tá aí na tela para vocês. Nós temos aí as habilidades, são 3 habilidades aí, né, da parte aí dos eixos estruturantes, investigação científica, né, faz parte aí das habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas, número 01, 02 e 03, tá certo? Então são essas habilidades. O eixo estruturante que nós estamos utilizando nessa atividade é o de investigação científica, como vocês perceberam aí no decorrer das aulas. E aí nós vamos ter aí habilidades do currículo paulista, que também são habilidades aí das ciências humanas, sociais e aplicadas, 103 e 306. E aí nós temos aí o objetivo, que é compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo. A gente viu muito aí a questão aí da tabela do tempo geológico, né? E acabamos lá destrinchando aí toda aquela tabela, né? Explicando parte a parte, né? Desde aí dos éons, as eras, né, todo o período. Então, para vocês terem aí um entendimento aí de como se a gente estuda, né, essa questão aí do tempo geológico, né, e esse processo aí que é lento e gradual no nosso planeta, né, que tem aí em torno de 4,6 bilhões de anos, tá certo? Então, praticamente aí o desenvolvimento a gente trabalhou em cima desta tabela aí do tempo geológico. E para a gente dar uma continuidade, né, e logicamente fazendo parte deste componente, aí, do assunto, do tema desse componente, a gente vai ver aí um vídeo que é do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS 13, que fala sobre a questão da ação contra a mudança global do clima, que aí logicamente tem muito a ver, né, com o que o ser humano faz aqui no planeta e logicamente, né, para a superfície. Então daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem, como a derrubada de florestas, fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%.
e as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. É isso aí! Não deixe de ver os vídeos sobre os outros 16 objetivos no nosso canal, curtir e compartilhar. Assim você ajudará o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, então a gente viu, né, o quanto é grave nessa situação aí da apresentação das mudanças climáticas que acabam interferindo também, né, no processo aí geológico do planeta, principalmente na nossa superfície, né, que o ser humano ele utiliza muito, principalmente quando nós falamos aí de agricultura, de pecuária e até, né, das construções aí que o ser humano faz, tá certo? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver o antropoceno, que a gente discutiu muito, né, nas aulas anteriores, né, falando aí sobre esse processo aí, né, do antropoceno, que já é um estudo aí feito aí desde a década de 80, né, e está sendo aí pesquisado aí, né, para um novo período aí, né, trocando aí esse processo, né, da interferência do ser humano. Então tá lá, ó, com o objetivo de entender os debates em curso sobre o antropoceno, não basta apenas conhecer a palavra criada aí pelo biólogo norte-americano Eugene F. Storner em 1980 e popularizada pelo cientista atmosférico holandês Paul Crutzen no início dos anos 2000. Apresentamos aqui uma visão geral de alguns termos técnicos fundamentais. Então tá aí a foto aí do Paul Crutzen, né, que ele foi vencedor no Nobel de Química de 1995 e foi aí um dos cientistas que popularizou o conceito de antropoceno, né? E nas aulas anteriores, né, a gente citou, né, a questão aí do antropoceno, né, como sendo aí, né, um novo período aí, né, que a gente fala aí do Fanerozoico, né, do Fanerozoico, por causa da interferência direta do ser humano, né, no processo aqui do planeta, né? Então, enquanto o ser humano não afetava diretamente, né, com as suas construções, com as suas mexidas, vamos dizer assim, da natureza, né, se deixava lá no esquecimento até primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, e aí começa a ter, né, uma visão de que, né, vários aspectos climáticos, né, territoriais, né, tá tendo interferência aí do ser humano. Por isso que esse novo termo aí, dizendo aí do antropoceno, que já vem aí de um estudo aí de mais ou menos aí 40 anos, né, relatando, né, processos que a natureza acabou, em certa parte, se transformando,
por processos vindo aí, né, de ações dos seres humanos. E vocês estudam aí, né, desde lá do fundamental, né, processos antrópicos, né, que nós denominamos ações antrópicas que interferem no planeta, né? Então esse processo aí, que é um processo, logicamente um processo externo, né? Não é o processos internos, né, dos agentes internos que a gente viu, de tectonismo e vulcanismo, mas são, né, interferências aí do ser humano por processos, né, mais externos aí na movimentação aí de clima, né, a derrubada de vegetação e outras coisas mais aí, tá certo? Aí eu trouxe aqui para vocês verem as etapas necessárias aí para o reconhecimento formal do Antropoceno, tá na tela aí para vocês, né, como época geológica, tá certo? Então tem lá o grupo de trabalho do Antropoceno, né, na parte lá da base, né, depois teve lá uma subcomissão da estratigrafia do Quaternário, né, para vocês terem uma ideia do aprofundamento do estudo, né, e da elaboração de um novo período, a Comissão Internacional de Estratigrafia e a União Internacional de Ciências Geológicas, né? E tá lá, né, do lado direito a gente está vendo lá uma etapa em andamento, né, uma revisão e votação, né? E a etapa concluída em maio de 2019, com 88% dos votantes, né, reconheceram o Antropoceno como uma época geológica iniciada na segunda metade do século XX. Olha que interessante aí, a gente está vendo, né, que, né, boa parte aí dos participantes que votaram, né, viram que a partir aí da segunda metade aí do século XX, nós tivemos aí, né, uma comprovação da interferência do ser humano. Então, se reconhece aí, né, que o Antropoceno ele pode ser um período, né, que faz parte aí dessa relação que nós temos aí do Quaternário, né, na qual, né, faz parte aí do Eol do Fanerozoico, e aí dizer aí que, né, por aspectos científicos, que é importante retratar isso, né, se tem aí, né, bases para se falar de um novo período no nosso planeta, né? E falando assim de estudos até do interior do planeta, quando a gente fala da estratigrafia, por exemplo, é estudos dos estratos aí, né, que está abaixo da nossa superfície, que vocês viram também em aulas anteriores, tá certo? Bom, eu trouxe uma outra imagem interessante que fala do termo Antropoceno, tá? Então, acompanhe aí na tela e aí vocês vão ver lá, ó, o termo Antropoceno sugere que a sociedade é a nova força geológica a transformar o planeta, levando à degradação. Então tá lá, os meios de vida modernos, o desenvolvimento da agricultura, a medicina e a industrialização levaram a um explosivo crescimento populacional, né? Então nós temos aí a população mundial também, né, interferindo diretamente nesta relação sociedade-natureza. E aí do lado esquerdo a gente está lá 1750, que é o início da Revolução Industrial, com 700 milhões de habitantes na época, e no século XX, 6 bilhões de habitantes, né? E nós já sabemos que ele já está chegando aí a 8 bilhões de habitantes, né? Então é muito mais, né, do que 6 bilhões aí. E lá no final ele coloca lá, Antropoceno, era geológica marcada pela ação humana. Então a gente, todo esse, né, aspecto que ele colocou aí do termo do Antropoceno, tem uma relação direta com a população mundial. Então, os efeitos que a população mundial refletem sobre a natureza, né, que faz parte aí de todo aquele estudo que a gente viu aí do tempo geológico, né? Então, esse termo aí ele está cada vez mais abrangente, cada vez mais sendo estudados, né? Então, essas características que aparecem aí, né, do ser humano, dizer assim, interferir, né, no processo natural, porque a natureza é um processo lento e gradual. A gente viu isso, né, no desenvolvimento das aulas com o processo do tempo geológico do planeta, levando aí mais de 4 bilhões e meio de anos, né, e o ser humano aí num curto período de espaço de tempo, ele se transformando, já começando já, né, em meados do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial.
Na realidade, o fator do antropoceno, ele fala aí na segunda metade do século XX, mas na realidade, as interferências humanas, elas começam a aparecer já na primeira Revolução Industrial, em meados do século XVIII. É que, logicamente, com a tecnologia, né, se modernizando, a própria medicina, como foi citado aí anteriormente, faz com que a população cresça, né, rapidamente, né, e, consequentemente, né, a destruição da natureza ela também cresce na mesma proporção. Né? E aí, logicamente, a natureza ela é um processo lento, né, de recuperação. Então, o processo antrópico ele é mais rápido de destruição do que o processo natural de recuperação. Então, é isso que nós temos que estar analisando, tá certo? Um dos motivos também que fala dessa questão do antropoceno são a questão aí dos acidentes nucleares. É uma das razões da interferência do ser humano, inclusive no processo geológico do planeta. Vejam, né, o quanto o ser humano ele interfere, né, e já tendo aí interferências por causa, por exemplo, de testes nucleares, né, e afetando aí até alguns processos geológicos aí pequenos, mas que acabam afetando. E aí eu trouxe um mapa para vocês, né, mostrando aí o panorama global de significativos acidentes nucleares, tá certo? E aí a gente vai observando aí, logicamente, os países que estão em vermelho são países aí que têm, né, uma inferência maior aí de ações, principalmente aí de ogivas nucleares, tá? Então tem que a relação aí ela é bastante significativa, tá? Então você tá lá os que estão em vermelho, tem os que estão amarelo que tem uma inferência menor, né? O Brasil nem aparece com cor, porque na realidade o Brasil ele só tem lá a questão de energias nucleares referentes aí à transformação para energia elétrica, né? Que são lá as 3 usinas em Angra dos Reis, a usina de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, que também nós sabemos, eles não estão no potencial completo, né? Não geram 100% de energia na qual eles poderiam gerar, né? Mas vejam que há diversos países aí com um potencial energético elevadíssimo, né? O que aparece nessa relação aí. E quando os números, eles mostram aí os testes nucleares que foram feitos em todo o planeta. Principalmente a gente observa no Oceano Pacífico, nas ilhas lá do Pacífico. E quando faz testes nucleares, a gente sabe que eles interferem na natureza, até por causa da questão aí atmosférica, né? Então, as nuvens tóxicas aí de energia nuclear, elas são fortes, então elas podem contaminar a água, como também podem matar aí os seres vivos próximos. Então nós sabemos aí que tem ilhas aí no Pacífico que elas foram, antes dos testes nucleares, elas foram desabitadas, porque a população poderia sofrer aí consequências, né, quanto à questão aí, né, do processo da energia, né, proveniente aí das bombas nucleares. Então vejo que são vários testes aí, né, no decorrer aí, principalmente do século XX e principalmente pós Segunda Guerra Mundial e no início aí da Guerra Fria, né, a partir aí da década de 1950, e nós temos até os dias de hoje, né? E lá os círculos azuis, eles mostram o potencial, né, das energias aí, né? Falando aí desde 1 megatão até mais de 100 megatons aí de potencial energético aí das energias, né, que soltam essas bombas, né? E logicamente a gente tem aí, né, hoje, né, atualmente nós temos aí uma guerra entre Ucrânia e Rússia, sabendo que a Rússia tem o maior potencial de ogivas nucleares do planeta. Os números não são números concretos, né, mas de 11 mil até 20 mil ogivas nucleares, né, muito mais até do que os Estados Unidos têm, né? Então a preocupação é essa, né? Vai usar? Não vai usar? Se fala em Terceira Guerra Mundial. Então é um processo aí que o ser humano acaba interferindo até nessas guerras mundiais, né, no panorama que nós temos aí do nosso planeta, tá certo? Então esse mapa aí já reflete um ponto,
na qual demonstra, né, claramente e cientificamente a interferência do ser humano nessa relação aí da natureza, tanto de fatores externos, como também minimamente, né, dos fatores internos, né, que é por isso que fala aí dos estudos aí, né, geológicos, tá certo? Um outro fato é a agricultura, né? Por incrível que pareça, a agricultura também tem uma grande interferência aí nesse processo do antropoceno no território do nosso planeta. Então tá lá, a agricultura é uma das atividades humanas que impactam significativamente o ambiente. Então nós temos aí um campo aí de cevada no Tepaluz, nos Estados Unidos. Isso aí, né, nós temos aí praticamente em todos os continentes, né, temos também no Brasil, né, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas a agricultura ela interfere tanto na questão da produção, né, como também na questão aí, né, da utilização da terra e do solo, né? Porque se for utilizar um mau uso do solo, ele acaba degradando o solo e transformando em várias áreas aí de desertos que nós chamamos de desertos antrópicos, que é aquele deserto que tem a interferência do ser humano. Não é aquele deserto que naturalmente ele aparece, como por exemplo o deserto do Saara, né, o deserto de Gibson na região da Oceania, né, vários desertos que nós temos aí, né, que eles tiveram aí um processo natural. Tem vários pontos onde tanto a agricultura principalmente, mas também a pecuária acabaram interferindo aí nesse processo que nós temos, né, de desertificação. E logicamente afeta o solo, também afeta aí sensivelmente a geologia daquela região. Então a agricultura também é um processo do ser humano, que é também um processo não muito antigo, né, se a gente for ver o tempo geológico do nosso planeta, mais ou menos a agricultura aí tem em torno de 10 mil anos, né? É o processo até de sedentarização do ser humano, né? Como ele interfere, né, no nosso planeta. Mais um motivo aí, né, de se falar da questão aí do antropoceno, tá certo? Outro fator que também se estuda muito aí e se concretiza aí como também um fator do antropoceno, da interferência do ser humano, são as espécies extintas no nosso planeta. Então tá aí na tela para vocês um gráfico. Então tá lá, ó, as taxas de extinção de espécies animais e vegetais estão aumentando em uma escala sem precedentes. A abundância média de espécies nativas na maioria dos principais habitats terrestres caiu em pelo menos 20%, principalmente desde 1900. Mais de 40% das espécies de anfíbios, quase 33% dos corais e mais de 1/3 de todos os mamíferos estão ameaçados. E aí a gente vê no gráfico, né, a projeção, né, para cima, né, da quantidade de espécies em extinção, né, do lado esquerdo a gente vê, né, e do lado, na parte inferior nós estamos vendo aí os anos, né. Então desde 1900, né, no início do século XX até hoje, né, a faixa é bem crescente aí, bem até, né, íngreme, né? Você vê que o crescimento é bem superior aí, tendo ameaçados aí boa parte das espécies, né, dos animais aqui no nosso planeta. Isso aí é perigoso, porque pode afetar aí o ecossistema, e aí é o efeito dominó que a gente já conhece. E também tem lá a questão aí da concentração de dióxido de carbono atmosférico, que também é uma interferência do ser humano. Tá? Nós vamos lá ver lá a próxima tela, tá lá a concentração de dióxido de carbono atmosférico, tá lá, né, em partículas, né, e nós estamos vendo uma ascensão principalmente aí na segunda metade do século XX, né, como foi falado, né, anteriormente. Então tá lá CO2 concentrado aí na atmosfera, né, cada vez mais aumentando, e essa questão atmosférica aí aumentando, aumenta a poluição, aumenta a concentração, né, de dióxido de carbono e afeta, obviamente, tanto a parte atmosférica, que é a questão climática, como também o solo, também ele é afetado. Ou seja, o planeta inteiro ele é afetado também com essa questão aí, né, da concentração de dióxido de carbono atmosférico,
principalmente pela utilização de combustíveis fósseis, né, nos meios de transporte e também como fonte de energia, né, matriz, né, energética, principalmente também de energia elétrica. Vale lembrar que a China, que tem a maior população do mundo, utiliza boa parte da sua matriz energética do carvão mineral, que usa aí as termoelétricas, como também derivados do petróleo. Então a situação aí é bastante grave, tá certo? Aí eu trouxe aí para vocês aí um vídeo, né, que é um vídeo muito legal aí, que fala sobre fazer as pazes com a natureza, tá certo? E aí vocês vão assistir, é da ONU, daqui a pouco nós voltamos. Chegamos aí à hora de ter um acordo de paz. Na verdade, a natureza sempre esteve em paz, né, com o ser humano, né? O ser humano que não consegue fazer as pazes, né? Tá aí os exemplos aí das guerras, né, e de outros exemplos que a gente tem aí na nossa sociedade, né? Então, na realidade, está na hora do ser humano, né, abrir os olhos, né, e encarar que a natureza, né, faz parte aí do nosso cotidiano e nós temos, né, muita dependência da natureza, tá certo? Então tá na hora aí, e esse vídeo é muito legal porque ele acaba mostrando a realidade, que tá na hora aí dos governantes aí acordarem, né, e ver o futuro, né, porque o futuro tá aí e tá cada vez mais próximo, tá certo? Bom, vamos lá para orientações para o aluno, tá aí, ó, uma discussão aí, ó. Como estamos aí na sistematização, já podemos aí falar em fechamento, né? Então, como fechamento da atividade, sugerimos aí que discuta com os estudantes a proposta aí de criação de uma nova época na escala de tempo geológico, né? Aí o antropoceno, fruto da drástica alteração do funcionamento e nos fluxos naturais e das intensas mudanças globais causadas aí pelas atividades da espécie humana. E aí tem também 2 vídeos muito interessantes, tá certo? Que dão aí mais elementos aí para vocês discutirem, né, como sugestão aí para vocês trabalharem aí, né, na sistematização. Que é o vídeo aí, a Era do Antropoceno, que são imagens de satélite, tá? E também tem lá o Pense Verde, o que é antropoceno. Tá? Então tá lá os links, né, dos dois. Os links estão no mapa de vocês, lá, que é o material de apoio. E aí o professor pode estar fazendo, né, como sugestão a apresentação desses vídeos na aula, né, desde que tenha lá, logicamente, acesso à internet, tá certo? Tem aí o link para vocês acessarem o QR Code para avaliar nossas aulas aí, né? Sempre é bem-vindo aí, né, a avaliação de vocês, né? Sempre lembrando também que nós estamos aí finalizando a atividade 1 na próxima aula, né, que aí vai ser a sistematização 2, e aí nós temos aí o encerramento da atividade 1 deste componente 3. Tá certo, pessoal? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado aí da sistematização, né? E aí nós vamos dar continuidade aí
aos temas abordados no mapa. Forte abraço a todos e até a próxima.